Grande abraço para você ligado na TV A Semana. Nós estamos iniciando mais uma edição do Semana Esportes para você. Hoje, quarta-feira, muitas informações aí do cenário esportivo, nossos preparatórios para a rodada da Copa do Brasil, que vai movimentar a noite desta quarta-feira. A gente vai falar sobre isso aqui. Falaremos também sobre a eliminação do Vasco, que abriu a rodada das oitavas da mesma Copa do Brasil na noite de ontem e acabou sendo derrotado pelo ABC. Você vai ter os detalhes da eliminação vascaína aqui no nosso programa. Falaremos também da rodada da Série B, do Atlético, do Cruzeiro, da Seleção Brasileira, e, claro, com muita opinião, com muita informação para você que está sintonizado aqui na TV A Semana. Mais uma vez conosco, André Chalab. Tudo bem, André? Um abraço. Bom dia, abraço. Tranquilo, né? Amanhã na quarta-feira aí. Muita bola rolando hoje, hein? Hoje a noite vai ser quente, hein? Vamos que vamos. Meu amigo Jorge Mendes Magalhães, bom dia, um abraço para você, tudo bem, né? Buenos dias a todos. A lagareca, né? É castelhano ou portunhol? É um punhado de coisa que nem eu mesmo sei o que é, né? Mas vamos lá, né? Mais uma quarta-feira de rodada cheia, né? Da Copa do Brasil. Tá cheio de futebol hoje, hein? É isso aí. A bola não para de rolar. Em detalhe, hein? Hoje, quarta-feira, às 3h45 da tarde, nós temos um amistoso entre Alemanha e Argentina. 53 dias após o término da Copa do Mundo, as duas equipes que fizeram a final vão se enfrentar novamente, um amistoso, né, que será realizado lá na Alemanha, né? E a gente vai aí acompanhar esse grande jogo também nesta quarta-feira, que vai abrir aí a programação do dia do futebol. Mas enquanto não chega a reedição da final da Copa, vamos falar da nossa boa e velha Série B, né, que teve ontem 3 jogos. A segunda divisão foi movimentada ontem. A gente vai ver na tela os caracteres, né, com os jogos que foram realizados. O Paraná empatou em 0-0 com o Sampaio Corrêa. Jogo realizado no estádio Durival de Brito, lá no Paraná. E foi o jogo que abriu, então, a 20ª rodada da Série B, na noite desta terça-feira, que ainda teve Atlético de Goiás 0, Boa Esporte 3, hein? O Boa venceu lá no Serra Dourada por 3-0 o Atlético de Goiás, uma belíssima vitória fora de casa da equipe mineira. E fechando a movimentação da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, Portuguesa e Joinville jogaram no Canidé e a partida terminou empatada em 1-1. Um para a Portuguesa, um para o Joinville. Repetindo, o Atlético de Goiás foi derrotado pelo Boa Esporte por 3-0 e Paraná e Sampaio Corrêa empataram em 0-0. Alguma coisa a destacar desses jogos aí da Série B, André? Eu tenho que reconhecer que é o Boa Esporte, né, Jorge? Fez uma grande partida ontem, ganhou de 3-0. Sem dúvida nenhuma, para mim foi o maior destaque da rodada, indiscutivelmente. O meu destaque também é pro Boa, né? Que é aquilo que eu falei num programa anterior. O Boa é aquele time, né? Não sobe, não desce, está sempre por ali na intermediária, né? Mas é um time de empresário, né? E eles não têm também interesses maiores em competir para chegar, não. Esse Boa manter ali um plantel. Desculpa interromper, Jorge, só para ficar esclarecido, vamos dizer assim, para o nosso telespectador. Esse Boa é aquele antigo Ituiutaba, não é isso? Que aí tinha tradição de futebol de Minas Gerais, né? Quando jogava-se lá em Ituiutaba, né? Disputava o Campeonato Mineiro, né? E o Boa fazia sucesso em Minas Gerais. Porém, com o crescimento dele, vindo para disputar o Brasileiro, o estádio Ituiutaba, né, não oferecia as condições, a própria cidade também parece que não quis acompanhar o crescimento do time. Então eles mudaram para Varginha, onde tem um belo estádio, né, um bom estádio de futebol, tem uma população também muito boa, e Varginha adotou o Boa Esporte e hoje está aí, fazendo boas campanhas na segunda divisão. Com essa bela vitória de ontem, o Boa ficou numa boa. É isso aí, garoto. Tá de boa, né, como se diz. Ó, é o seguinte, vamos falar agora de equipes que são da segunda divisão, mas que, porém, não fizeram o confronto da Série B, e sim das oitavas finais da Copa do Brasil, que é a partida entre ABC e Vasco. A gente tem os gols aí para passar para você que está ligado aqui no Semana Esportes. E o Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama, de grande tradição, né, de muitas conquistas no futebol brasileiro. Infelizmente, eu falo isso de coração, a gente quer ver o Vasco forte, né? Infelizmente, foi eliminado da Copa do Brasil, né? O Vasco, então, foi derrotado ontem na partida de volta contra o ABC por 2-1, e o ABC quebrou o tabu, venceu e, consequentemente, meus amigos, aumentou a crise do Vasco e o ABC avançou, então, às quartas da Copa do Brasil para enfrentar, provavelmente, o Cruzeiro, claro,
depois que o Cruzeiro goleou o Santa Rita por 5-0, está aí com o pé, com a mão, com a coxa, com a perna, com as costas, o corpo inteiro na próxima fase da Copa do Brasil. Então, a equipe Potiguar venceu o Cruz Maltino pela primeira vez em sua história e faz a sua melhor campanha na Copa do Brasil. 2-1 para o ABC, detalhe, hein? O Vasco perdeu o gol no final da partida, aí nos acréscimos, né? Daria classificação para a equipe Cruz Maltina. O Cheiro passou pelo goleiro, na hora de finalizar, em cima da linha o zagueiro tirou. 2-2 dava vaga para o Vasco, mas por pouco aí a equipe carioca não conseguiu empatar e não conseguiu marcar esse gol, eliminada da Copa do Brasil, fazendo a campanha razoável no Campeonato Brasileiro da segunda divisão, mas tomou aquela goleada cachapante, né? Em pleno São Januário, no último final de semana, para o Avaí, 5-0. A situação lá pelas bandas de São Januário, lá no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, não é das melhores, né, Jorginho? Infelizmente, o Vasco, que politicamente vive um turbilhão, né, com o Eurico Miranda querendo voltar, aquela situação que todos conhecem, o Roberto Dinamite sendo muito criticado. A situação do Vasco não é fácil, muitas dívidas, que sufoco, hein? Eu lembro, né, que há bem pouco tempo atrás parecia que queria se fazer até um plebiscito, né, nacional com a torcida do Vasco para ver se tirava o Eurico Miranda do comando do Vasco. Não passou muito tempo e hoje parece que o Eurico Miranda vai voltar carregado nos braços dos seus torcedores. Querem a cabeça do Dinamite agora. Como é as coisas, né, rapaz? Logo um ídolo maior da história do clube, né? O Roberto foi um dos grandes ídolos, né, não só do Vasco, mas do futebol brasileiro, né? E veio para o Vasco, mas a verdade é que ele não fez boas gestões, né, no Vasco, né? As pessoas parece precisam, que 2 ou 3 mandatos, né? As pessoas precisam separar as coisas, né? Porque o Sheik foi um ídolo do clube. Isso acontece com o Zico no Flamengo. Isso não é garantia nenhuma de que ele será um bom gestor, né? Muito pelo contrário, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Tranquilamente. Porque você foi um bom jogador não significa que vai ser também um bom treinador e um bom presidente de clube. Hoje fala-se muito no São Paulo, no Rogério Ceni, que vai encerrar a carreira e será presidente do São Paulo. Não acredito, as coisas não é bem assim. Pode acontecer? Pode. Mas nem sempre aquele que foi bom jogador pode assumir cargos dessa natureza e se dar bem, né? Vamos dizer assim, né? Ô André, Clube de Regatas Vasco da Gama vive, então, neste momento, né, uma das piores crises de sua história, né? É lamentável. Um clube tão grande, né, como o Vasco, essa situação é lamentável. É lamentável ver um clube da tradição do Vasco, né? Para todos os torcedores de Caratinga, de todo o Brasil, menos pro Babu, que é mala. Mas é lamentável. Fala isso com o Babu, não. O Babu é meu amigo. É nosso amigo. Assiste o programa. Mas é mala. Ei, que ela é mala. Aí, Babu, eu queria ser agora, na oitava de final. Você, né? Ó, demais, dói, ó. Mas tudo bem. Vai falar o quê? O time da sua apanha, vai falar o quê? Mas fala, é o momento que ele vai ter. Ó, mas aí eu acho o seguinte, tem que se realmente haver uma nova eleição no Vasco, o Vasco levantar, que torcedor vascaíno, né? Igual eu falei no bloco anteriormente, de Caratinga, de todo o Brasil, não merece vivenciar essa crise que o Vasco está passando. Muito bem, mudando agora para falar de seleção brasileira, né? Trocando de pato para ganso, como vocês gostam de dizer, de Vasco para seleção, em se tratando, como diz o André. Também, em se tratando de mudança, mudando também de pau para cavaco. Ou de quem toma de 5 para quem toma de 7. Nós vamos falar agora da seleção brasileira que enfrenta na próxima sexta-feira a Colômbia, lá nos Estados Unidos. E o Brasil está se preparando para esse amistoso. Vamos trazer aqui um vídeo dessa BFTV mostrando um pouco do treinamento físico da seleção para esse jogo. Vamos ver. Vamos lá, subiu, vai. 1, 2, 3, baixou. Sobe mais, Everton. 1, 2, 3, baixou. Prepara, subiu, foi. Prepara. Tira nos braços, vai. Estica lá na frente, Felipe. Tá, então, preparo físico para chegar em boas condições aí para esse amistoso contra a Colômbia, que não é boba não. A Colômbia fez um bom jogo, ou melhor, um bom jogo, não, vários bons jogos, teve uma boa performance na Copa do Mundo.
estava invicta até aquele confronto com o Brasil, só foi eliminada ao perder de 2-1 para o Brasil, mas até aquele momento estava só vencendo da Copa. É um bom time, né? E tem o James, né? Além de um bom time, né, existe a expectativa, né, de ver o reencontro, né, do Neymar com o Zúñiga, né? O jogador que Aquele o atingiu, jogador que tirou da Copa. atingiu, ele deu uma entrevista, né, chegando lá nos Estados Unidos, que não teve intenção nenhuma em que aquilo acontecesse, mais uma vez, né, e tal. Mas há essa expectativa aí em ver o comportamento, né, de Neymar e Zúñiga, tanto no jogo quanto no reencontro deles, para ver se vai ter aquele abraço ali de pedido de desculpas, se vai ser, né, dado, né, o perdão pelo Neymar, essas coisas todas, né? André. Na verdade, esse jogo da seleção brasileira contra a Colômbia não vai acrescentar em nada para o Brasil. Eu acho que isso aí vai se definir o time só a partir do ano que vem, que vai começar aí a definição aí da Copa América. Mas é um amistosozinho para famoso inglês ver. Não vai acrescentar nada para o Brasil. Bom, e a verdade é que a vida precisa seguir, né? O Brasil tem que juntar os cacos aí e reiniciar a sua trajetória, reiniciar o seu trabalho, visando aí as próximas competições. Nós temos as eliminatórias para a Copa de 2018, Copa América, temos a Copa América, temos aí futuramente uma nova Copa das Confederações e vida que segue, né? A Copa do Mundo de 2014 não foi o fim da era da seleção brasileira no futebol, embora parecesse em determinados momentos, mas a vida precisa seguir. Igual eu falei, esse amistoso não vai acrescentar aparentemente nada para o Brasil. Você já viu um compromisso? Já havia sido agendado. Já viu um compromisso. Mas é um reinício, né, de uma trajetória. Compromisso. Dinheiro, né? A CBF tem que faturar, né? A grande verdade é essa. Compromisso. E serve para valorizar também os jogadores, né? Que os jogadores são convocados pela primeira vez, já vai ganhar também, você entendeu? Experiência com a camisa da seleção, numa partida, né, com menos pressão. A importância tem sim. A questão é que é uma série de fatores que né, colocado aí nesse pacote todo aí, que é a CBF faturar, valorizar jogadores, o jogador vestir a camisa da seleção para tirar aquele peso, né, da primeira vez, e vai por aí. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na volta, mais notícias para você. Nós vamos destacar a rodada desta quarta-feira da Copa do Brasil, né, com vários jogos. A partida entre Grêmio e Palmeiras foi suspensa pelo STJD. A gente vai trazer os detalhes, vai falar o motivo para você ligado aqui. E vamos dar mais uma comentada aqui, vamos dar aquela opinada especial com mais ênfase, né, na partida entre a Alemanha e a Argentina. O Messi não joga, né? A cereja do bolo da Argentina, que é o Messi, não vai estar em campo. Mas vamos para o intervalo, na volta mais notícias para você.